Cândido Pamplona Forjás de Lacerda foi professor, jornalista e ocupou diversos cargos políticos, por exemplo, deputado da Nação e governador do Distrito Autónomo de Angra, uma figura de destaque que nasceu a 13 de agosto de 1901 em Angra do Heroísmo e faleceu a 14 de novembro de 1987. Até meados de abril de 2024, é homenageado pela Biblioteca Pública e Arquivo Regional Luís da Silva Ribeiro. Inauguramos hoje a exposição que se encontra patente na sala ao lado, em homenagem ao Dr. Cândido Forjás, fruto da doação pelo seu filho, Dr. Jorge Forjás, e família, em 12 de agosto de 2016. Este espólio documental que o Dr. Cândido Forjás guardou ao longo da sua caminhada de vida e de luta pela ilha e também em sentido mais lato, pelos Açores, revela-se imprescindível para o conhecimento da história dos Açores. A montra que aqui temos exposta é a representação de um arquivo que, depois de ter sido higienizado, registado e tratado tecnicamente pela arquivista doutora Fátima Borba, corresponde a 10 metros de documentação guardada em 67 caixas de arquivo, 11 macetes, 794 capilhas. Há também a acrescentar uma grande coleção de fotografias. Parte deste material está patente ao público na biblioteca e compõe a exposição interativa em temporalidade de Cândido P. Forjás, que pode ser visitada até 13 de abril. Deixou a sua marca em diversas áreas, foi um dos fundadores do jornal Diário Insular, assim como do Instituto Histórico da Ilha Terceira. Homem vertical e de antes quebrar que torcer, foi professor exemplar, jornalista e político. Como professor, educou os seus alunos no sentido de lhes ensinar o amor e o orgulho pela sua pátria e no percurso da sua história, cujo testemunho poderá ser dado pelos alunos ainda hoje aqui presentes. Como jornalista, defendeu sempre os seus ideais, procurando informar os leitores da verdade dos factos, sendo com outros colegas fundador do jornal Diário Insular e, mais tarde, fruto de projeto pessoal do jornal O Futuro, cuja publicação durou 3 anos na década de 80 do século passado. Pertenceu também ao grupo de cidadãos que criou o Instituto Histórico da Ilha Terceira, cujos estatutos foram aprovados por ele como presidente da Junta Geral do Distrito Autónomo de Angra. Na política, desempenhou diversos cargos por convite e sempre de espírito aberto e livre. Defendeu o progresso do Distrito de Angra no campo das obras públicas, como, por exemplo, a construção de estradas, o abastecimento de água e, no campo da saúde, a construção dos hospitais nas 3 ilhas que compunham o Distrito Autónomo de Angra, bem como a instalação do Centro de Oncologia dos Açores, de que foi o seu primeiro presidente, onde, em memória de Dona Maria do Livramento de Abreu Forjás, sua mulher, criou uma bolsa no valor atual de 1.500 euros, com o objetivo de apoiar estudos na área de combate ao cancro. Com a inauguração da exposição, abre-se um ciclo de 4 conferências que visam debruçar-se sobre várias vertentes da sua vida. A primeira, Meu Pai e Eu, pelo filho Jorge Forjás. O nosso pai, se fosse vivo, teria feito este ano 122 anos. Está claro que eu digo, na altura do centenário, que teria feito 100 anos. Nasceu na casa dos nossos avós, na Rua do Marquês, casa que hoje, depois de restaurado, será, não sei bem quando, a sede do futuro Centro Interpretativo de Angra do Heroísmo, portanto, a seguir ao Jardim Público. Nasceu na casa dos nossos avós, na Rua do Marquês, a 13 de agosto de 1901. Acabava o século XX de nascer e ele trazia consigo, na memória dos pais e no sangue que lhe corria nas veias, um exaltante misto de influências que o haveriam de marcar por toda a vida, constituindo o motor de toda a sua atividade social, familiar, profissional e política. É que, pelo lado do pai, era neto do Visconde das Mercês, que nascera em Lisboa, porque o pai dele
se autoexilara da Terceira, perseguido que fora pelas forças liberais, portanto era miguelista. E pelo lado da mãe, era neto de Teutónio de Ornelas, que aliás está ali, aquele retrato que está ali grande, era neto de Teutónio de Ornelas, Visconde de Bruges e Conde da Praia, o mítico chefe do governo, do movimento liberal na Ilha Terceira. De um lado e do outro, o lado miguelista e do lado liberal, herdou o amor à Terceira, a paixão pela política, o rigor na atividade profissional, a devoção à família e uma profunda fé católica que norteou os seus passos ao longo de uma tão longa vida. Um homem de convicções que marcou a história pelos diversos papéis que assumiu. A sua vasta cultura humanista, inconcussa honestidade, espírito de decisão, firmeza de caráter e de convicções, aliadas à coragem de emitir em qualquer circunstância a sua opinião, que não hesitava perante qualquer aparente dificuldade, fizeram dele uma personalidade ímpar do século XX angrense. Nada do que dissesse a respeito à sua terra lhe era alheio. Para isso basta passar os olhos pela imensa lista dos artigos, etc., de que já falei. Político, professor, educador, jornalista, tudo era em simultâneo, pois nunca despia as vestes que informavam qualquer uma destas atividades. Homem de palavra eloquente e convincente, também era senhor de uma prosa corredia e culta, denotando leitura dos clássicos, capacidade de concisão e poder descritivo que permitem encontrar nas suas páginas de artigos ou de memórias alguns bons momentos da própria língua portuguesa. Benemérito colaborador de tantas instituições de bem-fazer, sócio de tantas sociedades em cuja atividade viu uma possibilidade de progresso para a Terceira, político disponível para todos os cargos para que foi solicitado, patriota intemerato, jornalista infatigável e estrenho defensor das causas dos mais fracos, pedagogo admirável que marcou centenas e centenas de alunos que tiveram o privilégio de serem seus discípulos, marido exemplar e pai amantíssimo que deixou aos seus um exemplo de caminho a seguir. Dos primeiros anos de infância até aos momentos finais da sua vida, 36 anos após o seu falecimento, Cândido Forjás continua a ser o nome de destaque da Ilha Terceira.